Olá pessoal, vamos continuar trabalhando agora, né? Matemática, vejam aqui de vermelho, matemática. E é o nosso segundo vídeo, por isso está escrito parte 2. Né? Bom, vamos voltar lá. A gente tinha visto na parte 1, a gente relembrou aqui esse mapa, né, que mostra o mundo como se tivesse tudo assim, um do ladinho do outro, as terras, né? E a gente viu a divisão dos continentes. De vermelhinho, continente americano. Quem tiver dúvida, olha aqui embaixo na legenda. Vermelho, América. De roxo, Europa. Olha aqui, ó. Tô lendo aqui. Europa. De amarelinho, Ásia. Vejam que esse Z aqui não está escrito com Z, está escrito com S. Ásia. A gente viu que o S pode ficar com som de Z quando está no meio entre vogais. Tem a letra A, tem a letra I. O S está sozinho, ele vai ficar com som de Z. Ásia. Que é isso aqui que está representado de amarelinho. Tá vendo? De rosinha, a Oceania. De verde, a África. De branquinho, Antártida ou Antártica. Bom, a gente viu que a gente tem uma tabela imensa com várias informações, né? Aqui sobre os continentes, quais são os continentes, qual é a área de cada continente, qual é o tamanho de cada continente em quilômetros quadrados, qual é a população de cada continente e quantos países tem em cada continente. Bom, nós vimos que para ler uma tabela, a gente também tem que ter uma organização. Olha, quando eu leio de cima para baixo, eu estou falando de colunas. Então, se eu falar para vocês, leiam para mim o que tem na coluna 3. Vocês têm que vir aqui, ó. 1, 2, 3. Esta aqui é a coluna 3. Tudo isso daqui é coluna 3. No caso da nossa tabela, o que tem de informação na coluna 3? A população. Quantas pessoas que tem. Se eu falasse para vocês, leiam para mim a coluna 1. Vocês viriam aqui, ó, 1. Tudo que está aqui, ó, nessa coluna, né? É uma coluna mesmo, parece uma pilastra, uma coluna de casa, não parece? Uma coluna de gente se estivesse em pé, né? Tudo que está aqui, nessa primeira coluna, é o quê? Ó, aí eu leio aqui o cabeçalho. Tá falando quais são os continentes. Então, ó, na segunda coluna é essa daqui, ó. Vou colocar assim, ó, primeira. Né? Aqui tudo é a coluna 1, ó, primeira coluna. Aqui tudo é a coluna número 2. E eu posso falar também segunda coluna. Na segunda coluna tá a área, quantos quilômetros quadrados tem cada continente. Na terceira coluna, ó, tá a população. Tudo aqui é terceira coluna. E na quarta coluna está falando dos países. Observe uma coisa interessante. Esta coluna aqui, gente, olha, ela, vamos chamar de mestra, né? Ela meio que manda nas outras colunas. Ela é a minha coluna principal, que ela fala, olha, eu vou falar a área, população, país de cada um desses continentes aqui, ó. Tudo vai ser referente a esse primeiro assunto. Esse assunto, no nosso caso, é continentes. Né? E se eu leio assim, nessa posição, aqui, ó, vejam aqui embaixo, da esquerda para a direita, eu estou lendo linhas. Então, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. Essa linha aqui, ó, eu posso até chamar de linha 0, é o meu cabeçalho. É o que fala o que eu vou estar lendo. Ásia. Aqui eu vou ler sobre... o que a gente estava lendo mesmo? Sobre área. Aqui eu vou ler sobre população. Aqui eu vou ler sobre país. Tá vendo? Ele vai me dizendo o conteúdo. E quando eu cruzo a leitura, pronto, eu tenho a minha informação organizadíssima e fácil de entender. Muito bem, a gente, vamos rapidinho aqui, olha só. Eu diminuí de novo a nossa tabela, ela vai ficar apenas com duas colunas, ó.
Primeira coluna é o continente: Ásia, América, África, Europa, Oceania, Antártida. E na segunda coluna eu estou falando qual é a população, quantas pessoas que tem. O que eu quero que vocês façam é organizar para mim duas listas. Vocês vão pegar, organizar os continentes em ordem crescente por número de habitantes, né? Vocês vão tomar como referência a população e vão organizar uma lista em ordem crescente, tomando como base a população. E depois vocês vão organizar uma lista em ordem decrescente, tomando como base também essa população. Lembra que ordem crescente, olha só, tá de amarelinho aqui, é aquela ordem que cresce. Você vai começar com o país que menos tem gente, com o país não, desculpa, com o continente que menos tem gente, né? E vai chegar até o continente que mais tem pessoas, mais tem população. E nesse segundo aqui, ó, da ordem decrescente, você vai fazer o contrário. Você vai começar com o continente que mais tem gente e vai diminuindo, 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 até chegar no continente que menos tem gente. Lembra? Então, olha só, ordem crescente. Ó, ela vai aumentando. Então, pegando aqui um número, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é a ordem crescente. Você não começou bebezinho e foi crescendo, crescendo, crescendo? Então, foi aumentando, aumentando, aumentando. A ordem crescente é essa ordem que vai aumentando. Ela vai crescendo. E aí eu dei um exemplo aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5. A reticências aqui significa o quê? Que os números são infinitos. 2 bilhões, 300 bilhões, 400 trilhões e por aí vai, né? Bom, e o que é a ordem decrescente? É o contrário, é a ordem que vai diminuindo, né? Ela vai decrescendo. Ela começa do maior até chegar no chão. Começa do céu para o chão, do maior para o menor. Ela vai diminuindo. Por exemplo, 5, depois 4, 3, 2, 1, 0. Pensa no salário durante um mês. É isso, ele vai diminuindo, né? Bom, então olha só, se vocês quiserem retomar aqui esse slide, pausar o vídeo e fazer para ver se vocês acertam, podem fazer. Se não, eu ainda tenho mais uma dica. Se vocês quiserem, vocês seguem o vídeo mais um pouquinho, depois vocês tentam fazer sozinhos essas duas listas. Vamos lá? Para quem não quis pausar o vídeo, vamos fazer o seguinte: nós vamos representar essas populações, essa quantidade de pessoas que tem, né, em cada continente, aqui nesse nosso quadro. Lembra, esse quadro começa da direita e vai para a esquerda. Vocês estão vendo minha setinha aqui com essa cruzinha? Ó, comecei da direita. Deixa eu pegar uma caneta, né? Melhor. Comecei aqui da direita, ó, do menorzinho, e vou caminhando para a esquerda. À medida que eu vou caminhando para a esquerda, o valor do numeral do algarismo vai aumentando, né? Lembra disso. Então vamos representar, olha só, aqui Ásia, América, África, Europa, Oceania, Antártida. Eu tô lendo aqui onde está cinza, tá? Continentes: Ásia, América, África, Europa, Oceania, Antártida. Eu vou representar em cada linha aqui, ó, as quantidades. Então vamos lá. Na Ásia, ó, agora eu tô lendo aqui em cima, de amarelinho. Ásia, 4,5 bilhões de pessoas. 4, essa virgulinha aqui, ó. O que tiver antes da vírgula, eu sei que são bilhões. O que tiver depois da vírgula são as coisas que tem aqui. Então, olha só, 4 bilhões. Eu vou colocar aqui, ó. Não são 40 bilhões, então eu vou colocar esse 4 aqui nas unidades. 4 bilhões e o quê? Ó, a vírgula tá aqui. Vou pôr aqui só para marcar, tá bom? E esse 5? Esse 5 vem aqui, ó, coladinho. Vou completar esse número aqui
com zeros. Por quê? Porque vocês se lembram? Se ficar assim, eu vou ler 4,5, não é? Eu vou ler 4,5. Como é que eu vou saber que isso daqui está na ordem dos bilhões, não está na ordem das unidades? Quando eu preencher, então, ó, aqui, ó, eu vou preenchendo com zero as ordens que estão vazias. Eu tenho 4 bilhões, ó, é um número que está na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ª ordem. 4 bilhões, 500 milhões e 500 milhões. Pronto. 4 bilhões, ó, 4 bilhões. Tudo que tiver verdão escuro aqui é bilhões. Tudo que tiver nessa cor estranha aqui é milhões. Tudo que tiver de azul escuro é milhares. E tudo que tiver aqui de azulzinho claro é unidade simples. Lembram? A gente usa o zero, por quê? Porque se eu só colocasse o 4 assim, eu ia falar é 4. Se eu faço assim, eu sei que é 40. Assim eu sei que é 400, agora eu sei que é 4.000, por quê? Porque eu sei que está na primeira, segunda, terceira e quarta ordem. Qual que é a quarta ordem? A ordem das unidades de milhar. Lembram disso, gente? Quem não lembra vai ter que assistir o vídeo. Eu vou colocar depois na descrição aí qual que é o vídeo que vocês têm que retomar para entender isso daqui, tá? Mas eu vou tentar fazer de modo que você entenda, mesmo que não tenha visto o vídeo. Pelo menos entenda um pouquinho. Ó, 4 bilhões. Bilhões, então, fica aqui nessa coluna. Por isso que eu coloquei o número 4 nessa coluna. Esse 5 aqui, olha, ele tá do ladinho do 4, significa que ele tá aqui, ó. Não é assim? 4,5 bilhões? Então, ele coloca ele aqui. E para você não pensar que o número é 45, por exemplo, né, o que você tem que fazer? Preencher as ordens que estão vazias com o zero. Porque aí não vai dar dúvida, você vai saber que isso aqui está na 10ª ordem, que isso aqui está na 9ª ordem, aí você vai conseguir ler. Isso daqui são as classes, lembra? Aqui são as unidades simples, aqui são os milhares, aqui são os milhões, depois dos milhões vem os bilhões. Lembra disso? Lembra que eu tenho sempre unidade, dezena, centena. 3 ordens viram uma classe completa, unidade simples. Unidade, dezena, centena. 3 ordens e eu formei mais uma classe completa, que é a classe dos milhares, 1000, né? Unidade, dezena, centena, 3 ordens, eu formei mais uma classe completa, que é dos milhões, né? Unidade, dezena, centena, eu formei mais uma classe completa, que é a dos bilhões, não é? Então, de 3 em 3, eu vou formando mais classes completas. Unidade, dezena, centena. Isso é uma classe, né? E como é que eu leio? Isso aqui é a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem, nona ordem, 10ª ordem, 11ª ordem, 12ª ordem. Precisa guardar tudo isso, Ana, pelo amor de Deus? Não, não precisa. Só precisa saber que para eu não confundir com 45, é que eu tive que preencher todas as ordens que estavam vazias com zero. Ó, posso até colocar um pontinho assim para separar as ordens, se eu quiser, para facilitar a leitura. Vou agrupando as classes. Aí eu sei que aqui está nos bilhões, ó, 4 bilhões. Isso aqui, ó, que tem a mesma cor, 500 milhões. Não tem milhares nem unidades simples. Então, eu posso falar 4 bilhões e 500 milhões. Ou 4 bilhões e meio. América, gente, América, ela tem o seguinte, ó. Ela tem 953 milhões e 700 mil. Então, como é que eu represento isso aqui nesse quadro? Ana, precisa aprender a representar nesse quadro? Não, eu estou representando que eu acho que facilita. Ó, 953 milhões. Tá vendo a vírgula aqui? Então, eu vou representar 953 na classe dos milhões. Cadê a classe dos milhões? Tá aqui, ó, nesse verdinho claro. Então, olha só, 953. 3 unidades, 5 dezenas,
9 centenas. 953 milhões. Ó, qual que é o próximo número que vem? O 7. Eu já ponho ele aqui. 7 o quê? 7 centenas de milhar. Então, 7 centenas de milhar. 700 mil. Ó. Ana, você tá me confundindo mais do que tudo. Ai, filho, desculpa. Então, você vai ter que assistir o vídeo, tá? Mas não entra em pânico, não. Vamos continuar juntos aqui até o final. Alguma coisa vai sobrar na sua cabeça e talvez eu tenha uma luz para te explicar melhor. Vamos lá. África, 1,2 bilhão. Então, ó, esse 2 eu esqueço ele um pouquinho. Eu sei que é 1 bilhão e 200 qualquer coisa, né? 1,2 bilhão. Então, esse 1 é bilhão. Então, eu tenho que escrever aqui, ó, na classe dos bilhões. Olha só, bilhões, esse verdão escuro aqui. África, 1 bilhão. O 2 eu coloco aqui, ó. Que esse vírgula fala que meu limite está aqui, ó. O bilhão é esse, o que tiver na frente aqui, ó, da vírgula é bilhão. O restante é outras coisas. E qual que é a outra coisa que vem antes do bilhão? Milhão. Ó, aqui tá vazio, 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 vazio. Quantas ordens tem esse número? 1 bilhão e 200 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ordens tem esse número. É um número bem grande. Vamos lá. Europa tem 742,5 milhões. Então, olha só, antes da vírgula, ó, 742 milhões. Então, esse 742 eu vou colocar o quê? Na caixinha dos milhões. Cadê a caixinha dos milhões? Tá aqui, ó, de verde clarinho. Ó, 742. Centena, dezena, unidade. Ou unidade, dezena, centena. Tá vendo? Ó, tudo separadinho. O 7 aqui, o 4 aqui, o 2 aqui. E o 5? Ah, o 5 não é milhões. Ele tá depois da vírgula. Então, eu ponho ele aqui, ó. 742 milhões e 500 o quê? 500 milhares, 500 mil. Quantas unidades? Não falou, então não tem. Vamos lá, Oceania. Ó, tô aqui de novo, aqui em cima. Oceania tem 37,1 milhões. Como é que eu faço para representar? Essa vírgula aqui, gente, está me falando o seguinte: tudo que vem antes da vírgula é milhões. Então, onde é que estão os milhões? Então, ó, aqui tá uma bagunça esse meu quadro, hein? Deixa eu tentar desbagunçar para vocês aqui um pouco, gente. Tá feio até esse negócio bagunçado. Ó, vamos voltar aqui. Cadê minha caneta? Aqui. 37,1. Então, olha só, tudo que tiver antes da vírgula é o que? Milhões. Por quê? Só porque tá escrito aqui, milhões. Então, ó, finge que a vírgula tá aqui. Aqui estão os milhões. Quantos milhões? 37, ó. 1, 2 ordens. 1, 2 ordens. Ô, Ana, por que você não começou aqui, ó? Por que você não colocou o 37 aqui? Gente, porque é só 2 ordens, ó. 1, 2. Lembra? Eu começo sempre das unidades. Opa, cadê minha borracha para desbagunçar isso aqui, gente? Lembra? Eu começo sempre das unidades, depois eu preencho dezena, depois eu preencho centena. Assim não tem erro. Ó, 37. Tem 7 unidades e 3 dezenas. Por isso que eu coloquei 7, ó, aqui na coluna da unidade e o 3 aqui na coluna da dezena. 37 milhões e o quê? Ó, esse 1 já vem aqui, não é? Então, eu já deixo ele aqui. Quando eu completar com 0, eu consigo ler. Ó, 37 milhões, porque tá aqui na caixinha dos milhões. 100 milhares, 100 mil
e não tem unidade, então não preciso nem mencionar as unidades. Eu leio como isso aqui, 37 milhões e 100 mil. 37 milhões e 100 mil. E na Antártida? Oh, que beleza! A Antártida é zero. Então, posso começar aqui, ó, zero. Precisa preencher tudo com zero? Não, por quê? Ou, se eu for colocando zero aqui, gente, não vai fazer diferença, ó, zero, 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 zero. Que número que é esse? É zero. Eu posso ir enchendo aqui de zero. Lembra do zero à esquerda? O zero à esquerda não faz nenhuma diferença. Quando você fala, você me trata como se eu fosse um zero à esquerda. É isso. Eu posso colocar, encher de zero aqui na esquerda, que não vai fazer diferença nenhuma. Aqui também, ó, se eu quisesse colocar zero aqui, pode. Pode, não vai fazer diferença nenhuma na hora de você ler o número. Só vai talvez confundir, porque aí você vai encher de número aqui, ó. Tá vendo? Faz diferença nenhuma. Faz diferença à direita, tá? A direita vai fazer. A esquerda, faz não. Então, se alguém te chamar de zero à direita, você fica feliz. Nossa, eu sou super importante. Agora, se alguém te chamar de zero à esquerda, você pode ficar meio zangado. Porque aí significa que você não faz diferença nenhuma. Bom, isso depende também, tá, gente? Depois nós vamos ver que até isso depende. Bom, agora vamos lá. Rapidinho aqui agora. Pra gente terminar de fazer o nosso exercício. Tudo isso é só uma preparação, né? Bom, olha só. Qual que é o menor de todos aqui, gente? Aqui, até pelo tamanho a gente já sabe, ó. O zero, né? Então a Antártida é a menorzinha. População, zero. E depois, qual que é o segundo número menor? Uai, qual que tem menos ordens aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, vou fazer um risquinho aqui. Deixa eu fazer um risco com outra cor, só para não confundir. Aqui, ó. Os outros números aqui, ó, todos têm mais ordens, mas o da Oceania não, parou aqui. Então, o segundo é a Oceania. Bom, agora vamos ver. Ixi, agora nós vamos enfrentar uma doideira aqui, ó. Quer ver? Agora, esses todos aqui, ó, tem número aqui na centena. Só que, ó, esses daqui ainda são maiores, tá vendo? Esse e esse daqui são maiores. Porque ainda tem números o quê? Na ordem dos bilhões. Então, vamos aqui, ó. Esquece esse daqui, porque ele tem bilhões, e esquece esse daqui também são bilhões, tá bom? Vamos pensar, 953 e 742, qual que é maior? 953 ou 742? Opa, 953. Então, olha só, quem é menorzinho aqui? 743. 742. Então, a Europa ficou em terceiro lugar. Depois, em quarto lugar, com mais pessoas, é quem? A América. E agora, vamos prestar atenção nesses dois grandões aqui que vão disputar. Ó, opa. Deixa eu apagar essa bagunça. Peguei tudo! Ai, ai, ai. Vamos escrever de novo. Ai, isso. Agora sim. Olha só. Aqui. Aqui esses dois números têm bilhões. O que é maior? 4 ou 1? 4 é maior. 1 é menorzinho. A gente não está colocando aqui em ordem crescente? Menorzinho, aumentou um pouquinho, aumentou um pouquinho, aumentou um pouquinho. Então, qual que é o próximo? É aqui 1 bilhão. E qual que é o último? Aqui 4 bilhões. Gente, a população mundial está estimada em 8 bilhões de pessoas. Na Ásia tem 4 bilhões e 500 milhões. Tem mais da metade da população mundial está no continente asiático. Então, como é que ficou? Se fosse ordem crescente, é o quê? Antártida, depois Oceania, com 37 milhões e 100 mil.
Depois a Europa com 742 milhões e 500 mil habitantes. Depois vem o que? A América com 953 milhões e 700 mil. Depois vem a África com 1 bilhão 200 milhões de pessoas, né? E por último a Ásia com 4 bilhões e 500 milhões de pessoas. Então, se eu for colocar na ordem crescente, Antártida, Oceania, Europa, América, África, Ásia. E se eu fosse colocar agora na ordem decrescente? Na ordem decrescente, eu tenho que começar pelo maiorzão, não é? Então aqui, ó, já tá me dando a dica. Qual que é o maior? Não era a Ásia? Ó. Então a Ásia agora, se eu tô fazendo a ordem decrescente, eu vou ter que começar por ela. A Ásia vai ser o primeiro nome que eu vou escrever. E depois, ó, 6, 5. Vou para a África. Depois, 6, 5, 4. Vou aqui para a América. 6, 5, 4, 3. Vou aqui para a Europa. Vou para a Oceania e vou para a Antártida. Bom, quem parou o vídeo aí para responder sozinho, vai conferir agora comigo se tá certo. Quem não parou, se quiser parar, tenta organizar isso e depois você volta a ver o vídeo para ver se você organizou certinho. Ordem crescente é do pequenininho, do que tem menos coisas, pro maiorzão. Porque, nesse caso, para o que tem menos população, para o que tem mais população. E a ordem decrescente é o contrário, o que tem mais população até chegar no que tem menos população. Quem quiser, pausa o vídeo e retoma quando terminar de anotar. Vamos conferir? Olha só, ordem crescente vai do menor para o maior, vai subindo, né? Vai crescendo, vai adicionando. Vamos lá, aqui junto comigo. Antártida, Oceania, Europa, América, África e Ásia. Bateu? Certinho? Maravilha! Ordem decrescente. Começo pelo maiorzão. Olha, vou do céu para o chão. Vou do maior para o menor. Eu vou diminuindo. Ó, Ásia, África, América, Europa, Oceania, Antártida. Se precisar de mais tempo para verificar, pausa o vídeo e vai pensando. Precisar, escuta o vídeo de novo. Embolou demais o seu meio de campo? Veja os vídeos anteriores onde eu vou explicando um pouco isso, como é formado o numeral. Tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Quem não entender, gente, me manda um WhatsApp, me liga, pergunta, tá bom? Só quando você fizer pergunta é que eu vou saber que você não está entendendo ou que você está entendendo, e aí a gente vai poder conversar, tá bom? Então me liga quem precisar, ou manda um WhatsApp, ou manda um áudio se preferir, que aí eu entro em contato e a gente vê onde é que está o embolo, tá bom? Ou então me liga para dizer, Ana, acertei tudo, e eu poder te falar, super parabéns. Um abraço para vocês, até o próximo.